Olá, queridos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que vai acessar e a todos os seus familiares. Hoje nós queremos refletir com vocês sobre as 7 declarações de Jesus se intitulando Eu Sou. Ele disse em João, são as principais, é claro, né? Não são todas, mas as 7 principais. Ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, ele disse, eu sou a porta. No versículo 11 do capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, no capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Essa expressão, esse termo eu sou, trata-se do nome de Deus que ele revelara a Moisés, né, no Êxodo, especificamente no capítulo 3, no versículo 14, depois de Deus se manifestar daquela forma sobrenatural na sarça ardente a Moisés, ele fala da sua incumbência, da sua missão. Moisés está estarrecido e aí Deus diz que tem uma missão, ele precisa voltar ao Egito e dizer que o Deus único e verdadeiro o encontrou. E ele diz, poxa, mas como é que qual é o nome que eu vou usar? Ele diz que eu sou, te enviou. Então, alguns exegetas, né, são estudiosos e profundos conhecedores das línguas originais, eles traduzem, né, um pequeno grupo, o termo eu sou como existente por si mesmo. Né? Deus é a causa primeira, Deus não tem início nem fim, Ele é eterno tanto para o passado quanto para o futuro, atrás ou para frente. Então, existente por si mesmo. Mas o outro grupo de exegetas, eles interpretam de uma maneira, é um número maior e mais interessante ainda. Eles traduzem como eu serei o que serei. Ou seja, eu serei o que for necessário conforme a ocasião. E aí então a gente entende, né, por que Jesus se utilizou do título do Deus do Antigo Testamento, o Eu Sou. Jesus é a provisão, nós vamos ver nessas declarações, ele é a provisão exatamente de acordo com a necessidade. Então a primeira delas, João 6,35, depois daquele milagre de multiplicação dos pães, Jesus vai dizer, aquela massa está atrás dele, voltada para o milagre que supre a necessidade física, e ele precisa reparar isso, então ele diz, eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca terá fome, e o que beber de mim jamais terá sede. Então é interessante porque o pão é um alimento universal, independente da sua forma, sabor, né? Nome. Aqui mesmo nós temos, você acessa aqui o pão suíço, o pão francês, a mandioca, o pão da roça. Eu estive no Paraguai, lá era chipa Paraguai, e vai por aí afora. São formas diferentes, né? Mas que fala de um alimento que é universal. Isso, como Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele é o alimento da nossa alma. Então, meus queridos, né, Jesus ele se identificou com este alimento, com este alimento universal, porque ele é universal, ele é para todos. Jesus é alimento para todos aqueles que têm fome e sede de justiça, como diz a palavra de Deus em Mateus 5,6. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí você entende porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas ele prossegue, ele vai dizer então, em João 8,12, eu sou a luz do mundo.
É interessante que o mundo jaz em trevas e a missão de Jesus é desfazer as trevas. A luz tem como objetivo iluminar, expor, não é verdade? Tornar as coisas claras, visíveis. Então, com Jesus iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, eles serão certos, mais fáceis e seguros. Então Jesus é a luz do mundo. Depois ele faz uma outra declaração, que nós já falamos, eu sou a porta. Lá no 7 ele diz, eu sou a porta das ovelhas, mas no 9 ele diz, eu sou a porta. E porta é acesso. Porta separa, divide ambientes. Porta segreda, guarda, protege coisas. Não é assim? Pessoas. Assim Jesus está dizendo que Ele é o acesso único ao céu. Ele é o acesso único a Deus e é o acesso único à salvação. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o único acesso. Mas ele continua dizendo no versículo 11, eu sou o bom pastor. Pastor é aquele que guia, que conduz, que protege, que alimenta, que apacenta, que cuida. Contudo, nem todos podem ser adjetivados de bom, né? Essa qualidade de Jesus foi demonstrada quando ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não foi exatamente isso que ele fez na cruz? Morrendo por cada um de nós? Quem poderia ou faria isso? O apóstolo Paulo vai dizer, né, em Romanos 5:8, no 7, antes ele diz que pode ser que por um justo, alguém bonzinho, até alguém decida dar sua vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, o que guia, o que apacenta, o que nos conduz às águas tranquilas de descanso, a pastos verdejantes. E ele prossegue. Tem mais uma declaração dele, está em João 11:25, diante da morte de Lázaro, a dor, o luto, o desespero de Marta, de Maria. E aí é quando ele diz, no 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, Jesus disse, eu sou a ressurreição, porque como Paulo traduz, ele foi a primícia. Ele foi o primeiro para nos capacitar. A todos quantos crerem nele e morrerem nele, ressuscitarão. Ele foi o único que disse, eu dou a minha vida, isso está lá em João 10:17, e eu torno a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Por isso eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Nenhum outro líder de religião pode fazer, pode ou mesmo presente pode fazer essa declaração. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer, segue-se depois disso o juízo. Todos os líderes terão que se defrontar com o Deus verdadeiro e único. Então, Jesus, por ele ter vencido a morte, 1 Coríntios 15:55, vai dizer que ele bradou, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele venceu, ele ressuscitou, ele venceu a morte e prometeu aos seus seguidores que ele vai voltar e nos levar para onde ele estiver, para onde ele está, agora. Então a Bíblia diz, em João 14, do 1 ao 3, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, então eu voltarei e vos levarei a mim mesmo, a fim de que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, Jesus pôde dizer, eu sou a ressurreição e a vida.
Ele também disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante porque nessa declaração Jesus não se intitula, não é? Ele não diz que ele é um atalho. Jesus não diz que é um caminho. Ele diz eu sou o caminho. O artigo definido está presente para dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus, quando diz eu sou a verdade, ele não está dizendo que ele foi apenas um defensor da verdade. Não quer dizer também que ele tenha sido meramente alguém verdadeiro na sua fala e no seu procedimento. Mas ele diz que ele é a própria verdade, não por ter recebido em forma de ensino ou de influência de alguém. E ele é a vida, a fonte de vida única. É a vida plena de paz, de segurança, de libertação e de salvação. Mas ele continua e por fim ele diz, eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Meu pai é vinicultor, ou lavrador, ou vinhateiro, como aparece de acordo com a versão que você esteja utilizando. É interessante porque quando algo ou alguém é adjetivado como verdadeiro, é porque contrapõe ao que é falso, ao que é mentiroso, não é? Então, a diferença é que Jesus, quando adjetiva a videira de verdadeira, é porque a verdadeira ela dá bons frutos. E a falsa, como diz Isaías 5, lá do versículo 1 ao 7, ele vai falar de Jael, que era o símbolo da figueira, né? Da videira, perdão, brava, e deu uvas azedas, uvas ruins, frutos ruins. Dispensou os cuidados de Deus, mas Jesus disse que aqueles que estão nele permanecem, o Pai cuida, limpa, para que este se torne mais produtivo ainda. Então, são características daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Quem está em Cristo Jesus vai receber cada vez mais o cuidado, o toque do Pai. Limpar aqui pode ser atrelar a santificação, a pureza, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E a produtividade. Nós não fomos salvos pelas obras, né? Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago 2, 26 vai dizer que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Nós não fomos salvos pelas obras, mas para realizar as boas obras. Então, e produzirmos bons frutos, né? Então, Jesus dá o segredo, aquele que está em mim e permanece. Então o Pai cuida, limpa, para que se torne mais frutífero ainda. Esse é o meu desejo, a sua vida, e eu quero que você pense nisso.